Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro dentro desse curso de aquecimento Leis Penais Especiais. Meu nome é Pedro Coelho, sou professor de Direito Processual Penal, de Legislação Penal Especial, autor de livros na área criminal e estou aqui nesse primeiro encontro para te fazer um convite. Exatamente, fazer um convite. Se você chegou até aqui, presta atenção naquilo que eu vou te dizer, que hoje, dia 15 de setembro de 2021, a gente vai ter o nosso primeiro encontro dentro desse curso de aquecimento Leis Penais Especiais, que daqui a pouco eu vou explicar. O total do curso vão ser de 3 encontros, fundamentalmente através dos quais a gente vai abordar aspectos interessantes, controversos, que são objeto reiteradamente de prova de concurso público, que certamente virão a ser cobrado em provas vindouras e que envolve aí a sistemática e as temáticas vinculadas a essa grande e importante matéria para o edital dos senhores e das senhoras. Me refiro naturalmente à área criminal e em especial às leis penais especiais. E o convite, ele envolve, além da aula desse nosso dia 15, dessa quarta-feira, também um segundo encontro que será liberado no dia 17 e, por fim, para fecharmos essa tríade de encontros dessa temática, no dia 20, segunda-feira, liberaremos aqui, através do link especial disponibilizado no e-mail de vocês, justamente o nosso último e terceiro encontro. E tudo isso sem qualquer custo. Agora, claro, Pedro, você faz isso sem despido de qualquer interesse? Deixa eu explicar então um pouco melhor. É óbvio que eu tenho interesse, e o meu interesse, fundamentalmente, é, quem sabe, te proporcionar ou auxiliar nessa caminhada de forma que os senhores e senhoras tenham a melhor preparação possível. E foi justamente por conta disso que tão logo adveio ao mundo a Lei 13.964 de 2019, publicada no dia 24 de dezembro do referido ano e tendo entrado em vigor no dia 23 de janeiro já de 2020, a partir dali eu me debrucei e estudei muito a parte do processo penal para escrever meus livros e tudo mais, mas especialmente nas leis penais especiais e todos os impactos daí decorrentes. E por que isso foi importante? Para a gente construir um curso não raso, aquilo exatamente na medida que você precisa dominar para a sua prova. E ao passo que eu vinha estudando especificamente por doutrina específica, inclusive originada de países estrangeiros, compatibilizando com a nossa realidade, também estive atento, como sempre eu faço, na monitoração daquilo que é cobrado em prova das principais carreiras jurídicas. Então, prova de até mesmo carreiras da advocacia pública, mas focado essencialmente em defensoria pública, ministério público, magistratura e carreira de delegado de polícia. Então, eu tenho segurança, convicção de que proporcionaremos no curso que será lançado na terça-feira, dia 21 de setembro, justamente a melhor possibilidade, a melhor grade de encontros que você vai ter profundidade, verticalidade, didática e estudar essencialmente o que é cobrado em concurso público e o que potencialmente será cobrado em concurso público de todas as carreiras jurídicas e de todas as fases. Como eu vinha dizendo, não me limito a fazer uma avaliação, um acompanhamento das questões de primeira fase. São provas objetivas, discursivas, dissertativas, prático-processuais e também orais, justamente na ideia de te fornecer o quilo exatamente que você precisa para gabaritar a sua prova. Esse é o meu desafio, foi isso que eu me predispus e, na verdade, é isso que eu venho tentando fazer nos últimos 8 anos, anos esses que me dedico com todo afinco a conferir, no máximo das minhas possibilidades, a melhor preparação. Então, se você já ouviu falar de mim, ou se não ouviu, me acompanha lá nas redes sociais, eu posso te garantir que, se você confiar o seu tempo e o seu investimento nesse curso que será lançado no próximo dia 21 de setembro, certamente o investimento será muito importante e, sem dúvida alguma, o retorno será garantido. Até porque, além de me predispor a fazer o melhor
melhor curso de leis penais especiais, eu também me predisponho a fazer o mais barato de todos, o mais em conta, e vocês vão ver justamente no momento adequado que eu lançar. Mas aqui para a nossa propaganda e a nossa divulgação. Por quê? Porque para você assistir às aulas vindouras, esses 3 encontros, você não precisa gastar R$1. Você apenas precisa investir a moeda mais valiosa que os senhores e eu mesmo temos, qual seja o tempo. E eu honrarei muito o tempo de vocês, justamente ofertando aquilo que eu posso fazer de melhor. Bacana? Então, como eu disse, o nosso encontro, ou os nossos encontros serão pautados na análise jurisprudencial de pontos nevrálgicos que foram e serão objeto de provas de concurso público, logicamente permeando aí as mais diversas leis penais especiais. Falaremos de crimes contra a ordem tributária, falaremos do Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, lei de organização criminosa, lei dos crimes hediondos e aí sucessivamente caminhando nesses próximos 3 encontros, beleza? Tranquilo? Então eu espero que seja muito bacana, que seja muito válido e quem sabe aí o coração de vocês indique se é ou não o caso de aderir a esse nosso curso, a essa nossa primeira turma desse curso de leis penais especiais. Valendo dizer que essa turma ela vai estar aberta para as inscrições durante 10 dias e depois fecharemos. Mas mais para frente a gente fala especificamente do curso. Agora, o que eu quero falar para vocês é justamente sobre leis penais especiais, aula 1. Joga aí na tela, meu patrão, e vamos embora. E o primeiro ponto, pessoal, que eu quero trabalhar é a seguinte questão que está imposta aí no material. A conduta de possuir arma de fogo de uso permitido com registro vencido é típica? Vem para mim e presta atenção. Você vai se recordar, e isso a gente vai esmiuçar detalhadamente quando estudarmos objetivamente o módulo de Estatuto do Desarmamento, uma lei extremamente polêmica, uma lei extremamente controversa e que vem sendo objeto de várias interpretações no âmbito dos tribunais superiores e influenciadas inexoravelmente por uma sucessão de decretos vinculados ao Poder Executivo, e tudo isso e os respectivos impactos nós analisaremos no módulo adequado e no momento próprio. Aqui o que eu quero fazer é uma recordação bem simples. Você vai se lembrar que fundamentalmente a gente precisa trabalhar a lógica entabulada nos crimes do artigo 12, 14 e 16. Por quê? Porque curiosamente o artigo 12 e o artigo 14, respectivamente, eles vão tratar do crime de posse e de porte de arma de fogo de uso permitido, ao passo que o artigo 16 trata conjuntamente, apesar do nome em iuris ser porte, ele vai tratar conjuntamente do posse e de porte no mesmo diploma, no mesmo dispositivo, mas de armas de fogo de uso proibido ou restrito. Beleza? Tranquilo? E o recorte que eu quero fazer nesse momento, para a gente entender a questão, é se a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, e se é posse de arma de fogo de uso permitido, eu estou trabalhando no contexto do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, com o registro vencido, ela é ou não uma modalidade típica de comportamento. Presta atenção e vamos dar uma lidinha aí na literalidade do referido dispositivo. Joga na tela. O artigo 12 ele vai dizer: é crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, estamos diante de uma norma penal em branco, porque essa determinação, esse acordo é regulamentado legalmente por uma outra norma, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular o responsável legal pelo estabelecimento. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Vem para mim, imagine aqui que você obtenha a posse, o direito de possuir arma de fogo de uso permitido. Então você guarda lá no seu estabelecimento comercial ou mesmo na sua casa, nas hipóteses regulamentadas e admitidas por lei ou pela legislação. Bacana, até aí nenhum problema. Para que você exerça esse direito de posse, você precisa adotar alguns comportamentos burocrático-administrativos. Entre eles, obviamente, obter o quê?
esse seu registro. E esse registro, ele é temporário, ele é válido por um determinado espaço temporal e que nada impede, ao fim e ao cabo desse tempo de validade do registro, você obtenha o que? A renovação. Entretanto, imagine aqui que Juninho, ele tinha essa posse de arma de fogo permitido, mantinha o armamento em sua casa, mas ele esqueceu de renovar o registro. Perceba, ele tinha o registro. Os órgãos responsáveis fiscalizatórios e autorizatórios, eles tinham aí identificado em Juninho o preenchimento de todos os requisitos para legitimamente possuir aquele armamento. Entretanto, ao fim do prazo de validade do registro, Juninho, por esquecimento, ele deixou de renovar e, ao verificar uma situação concreta, efetuaram a percepção e entenderam por bem autuar criminosamente Juninho, porque no momento em que ele foi flagranteado, a sua arma de fogo de uso permitido não tinha o registro, incorrendo, ao menos abstrata e formalmente, no tipo do artigo 12 da lei ou do Estatuto do Desarmamento, desculpa. E aí, perceba, ele mantinha sob sua guarda a arma de fogo, sim, e estava em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por quê? Porque ele não tinha habilitado, renovado o seu registro. Mas será que a gente está diante de uma fraude, de um crime, de um adensamento do comportamento na esfera criminal, ou isso se trata apenas de um ilícito administrativo? Antes de te dar essa resposta, vale lembrar, e vocês precisam recordar, que não é possível interpretar o direito penal, o processo penal e, naturalmente, a legislação penal especial sem compreendermos basicamente a estrutura principiológica do direito penal. E entre a base principiológica, a gente precisa recordar que o direito penal, a área ou a seara criminal, é indubitavelmente um caminho ou uma esfera, uma parte do nosso direito que é embebido na chamada última ratio. Precisamos interpretar o direito penal à luz da subsidiariedade e da fragmentariedade. É dizer, não é todo e qualquer bem jurídico que merece os auspícios e a preocupação do direito penal, mas apenas aqueles caros ao ordenamento jurídico, assim entabulados a partir da Constituição Federal. E mesmo esses bens caros que são protegidos, tutelados pelo direito penal, não é toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão que deve se valer a comunidade em geral do braço mais punitivo e mais coercível do direito penal para analisar aqueles fatos. Apenas nas situações em que os demais ramos do direito não se revelarem suficientemente idôneos para enfrentar aquela situação é que eu vou me valer do direito penal. É esse conjunto de lógica estruturada na fragmentariedade, na subsidiariedade e, de maneira geral, no direito penal como medida de última ratio social, é que nós precisamos compreender esse caso concreto. E por que eu estou falando isso? Porque os tribunais superiores, o STF e STJ, identificam aqui, nesse crime do artigo 12, um comportamento grave, é verdade, mas quando assimilado no contexto de que havia um registro, mas por descuido do titular do direito de posse de arma de fogo de uso permitido, ele deixa de ser renovado, aqui a gente vai ter um ilícito, sem dúvida alguma, um comportamento anti-jurídico, anti-legal, ilegal, portanto, mas é um ilícito apenas de caráter administrativo. A seara administrativa, quando é efetuada, quando tomadas medidas cabíveis nesse referido campo, se revelam suficientes, sendo desnecessário incorrer aí na utilização do direito penal. Para comprovar isso, presta atenção no importantíssimo julgado lá de outubro de 2015, mas da lavra da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, extremamente didático e que você precisa tatuar no braço para não errar isso aqui mais em prova. Joga aí na tela que a gente vai ler conjuntamente. Os objetos jurídicos dos tipos previstos no artigo 12 e 16 da Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, são a administração pública e, reflexamente, a segurança, incolumidade e paz pública. São crimes de perigo abstrato. No primeiro caso, para ser
exercer controle rigoroso do trânsito de armas e permitir a atribuição de responsabilidade pelo artefato. No segundo, para evitar a existência de armas irregulares circulando livremente em mãos impróprias, colocando em risco a população. Se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa, que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal, disse o STJ na sua Corte Especial no julgamento da ação penal 686 lá do Amapá. Agora presta atenção que a gente vai fechar com um importante destaque. Presta atenção. Então, se o seu examinador, na hora da sua prova, demonstrar um caso concreto em que um agente ele tinha a autorização, o registro para possuir arma de fogo de uso permitido e deixou esse prazo vencer, não renovando-o, ele vai incorrer no crime do artigo 12 da Lei 10.826? Não. Estaremos diante de uma mera conduta de ilícito administrativo. Beleza? Cuidado aqui porque eu estou me referindo e repetirei a posse, artigo 12, de arma de fogo de uso permitido. E por que eu quero destacar isso? Porque vocês sabem tão bem quanto eu que seu examinador é o famoso coração peludo. O que danado é um coração peludo, Pedro? É aquele cara que não tem sentimento. Eu sempre brinco que o examinador ele é tão maldoso que não tem como ele ter recebido carinho na infância. O pai dele não gostava, a mãe dele não gostava, nem o cachorro dele gostava dele. Imagine só, não teve carinho de avó, ninguém colocava comida, ele sofreu a vida toda. Ele sofria bullying no colégio, ele não tinha amigos e aí a única felicidade dele é pensar em questões de prova para justamente se alimentar de eventuais frustrações e decepções dos candidatos. Mas aqui ele não tem vez. Eu sempre brinco que o objetivo das minhas aulas é justamente a gente possibilitar o quê? A depilação do coração peludo, porque se ele é maldoso, a gente se antecipa às questões que ele imagina estar estabelecendo cascas de banana. E quais são essas cascas de banana que ele vai tentar colocar sobre esse tema? Ele vai, por exemplo, narrar uma situação envolvendo uma arma de fogo de uso permitido, mas em que o seu titular ele estava portando. Então não mais falamos aqui do espectro do crime do artigo 12, mas do crime do artigo 14. Nesse caso, Pedro, em se tratando de porte de arma de fogo de uso permitido com registro vencido, o crime a conduta é típica ou atípica, diferentemente do crime de posse do artigo 12, se mesmo envolvendo arma de fogo de uso permitido, estivermos diante de um crime de porte do artigo 14, mesmo a solução vai ser diversa. Então, mesmo tendo o registro anterior e essa autorização administrativa ter se vencido pela gravidade da conduta de portar arma de fogo mesmo de uso permitido, esse crime não vai se limitar a um ilícito administrativo. Vai ser ilícito administrativo, mas também se aperfeiçoa como um crime, um ilícito penal. E, naturalmente, o crime do artigo 16, que envolve aí arma de uso restrito ou proibido, mesmo em se tratando de posse ou porte, em razão desse objeto específico extremamente reprovável e que merece um carinho e um cuidado especial do legislador, o STJ vai dizer que, indiferentemente de ser posse ou porte, se a autorização estiver vencida, mesmo que preteritamente já existisse, efetivamente teremos também, além de um ilícito administrativo, um ilícito penal. Então, a única exceção que só nos limitaremos ao ilícito administrativo é o vencimento ou a não renovação temporal do registro de posse de arma de fogo de uso permitido. Beleza? E claro, quando eu falo arma de fogo, você vai incluir aí, além da arma, as munições e, eventualmente, acessórios, porque assim os tipos por mim mencionados, 12, 14 e 16, o fazem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Vamos avançar. Avançar ainda para o nosso segundo ponto, que ainda trata sobre Estatuto do Desarmamento. E a dúvida que se põe nesse momento é outra. Será que o porte de arma de fogo desmuniciada configura crime? Sem dúvida alguma, a gente
gente vai trabalhar um dos pontos mais controvertidos e debatidos no âmbito doutrinário, mas que para sua prova não há que se cogitar maiores problemas. Por quê? Porque o que é que acontece? Se eu te falo rapidamente e você nunca tiver estudado aí do Estatuto do Desarmamento, nem ouviu falar, é de certa forma intuitivo que você imagine, olha, a arma de fogo desmuniciada, ela é praticamente inócua. Não faz sentido eu me valer de uma arma de fogo desmuniciada e ela receber uma reprimenda semelhante, o mesmo enquadramento típico de uma arma de fogo municiada apta para o seu uso. Entretanto, pessoal, a doutrina majoritária e, indubitavelmente, de forma tranquila, a jurisprudência do STF e STJ vão afirmar que o porte de arma de fogo, mesmo desmuniciada, ela vai configurar crime. E isso é importante de você saber, mas mais do que importante saber é entender as razões pelas quais a doutrina e a jurisprudência afirmam dessa maneira. E a lógica estruturante dessa conclusão, ela vai ser embasada justamente numa classificação. Vocês vão se recordar, essencialmente, que nós podemos classificar os crimes em crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles, essencialmente, que para a consumação delitiva é preciso que o bem jurídico efetivamente sofra um dano, ao passo que os crimes de perigo não exigem a lesão concreta ao bem jurídico, o dano propriamente, mas ao simples fato de restar caracterizada a situação em que aquele bem jurídico tutelado pela norma foi posto em risco, em perigo, já suficiente é para consumar o delito. E aqui, dentro dos crimes de perigo, a gente tem os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo concreto é que a circunstância fática estabelecida no caso concreto precisa, mediante prova, demonstrar cabalmente a existência do perigo àquele bem jurídico tutelado. Ao passo que os crimes de perigo abstrato não precisa de prova, basta a configuração daquela situação que a lei abstratamente presume como perigosa ao bem jurídico para restar evidenciado a consumação delitiva. E dentro do Estatuto do Desarmamento, os crimes de posse e porte de arma de fogo, eles se revelam como um crime de perigo abstrato. E aí o que é que acontece? Basta a posse e a porte da arma de fogo, a posse ou o porte do acessório de arma de fogo, ou a posse e o porte de munição de arma de fogo para caracterizar a consumação delitiva do tipo específico, do artigo 12, do artigo 14 ou mesmo do artigo 16. Percebe? E aí o debate que precisa ser travado, e apenas a título de curiosidade, e é importante que vocês entendam e raciocinem, é se esses crimes de perigo abstrato, eles teriam aderência constitucional. É dizer, eles são compatíveis com a ordem constitucional? Parcela importante da doutrina, pessoal, entende que não, que esses crimes, essas previsões legais seriam inconstitucionais. Por todos, a gente pode citar apenas a título de ilustração, e durante o nosso curso a gente traz um embasamento doutrinário sempre importante para enriquecer o material de vocês. E aqui me permitam só um parênteses, porque eu entendo e sempre defendo que o candidato ao concurso público ele precisa ser estratégico e inteligente. Não basta uma inteligência, ou não é necessário uma inteligência fora do comum, quando a gente consegue, com dedicação, disciplina e estratégia, metodologia, vencer muitas vezes isso. Então eu vejo vários candidatos que pegam, eu gosto muito de penal, eu gosto muito de processo penal, e estuda por 4, 5 livros. Perda de tempo. Escolhe um atualizado com o qual você tem afinidade e aprofunda, até porque você tem uma gama de 12, 16 matérias para estudar. Você não consegue estudar por 5, 6 livros de uma só vez todas essas matérias. Então escolhe um livro por matéria, e aí desde que atualizado, e se você assiste aula, deixa com o professor, que essa sim é a responsabilidade do professor, te municiar de outros entendimentos. Então é por isso que eu sempre tento trazer aqui nas minhas aulas e faço fichamento para trazer o maior número de visão de doutrinador, citando
orientando para você enriquecer não o seu vocabulário, mas o seu conhecimento e até preparar uma resposta de uma prova discursiva, dissertativa, e você tá com uma gama de argumentação e de fontes aí para mencionar mais ricas. Mas não vai estudar por 5, 6, 7 livros, pelo amor de Deus, porque é perda de tempo. Esse é justamente o meu trabalho. Por isso que eu passei 2 anos montando esse curso, para ler monografias específicas e pertinentes. Não, a gente não vai falar aqui de sexo dos anjos, mas de coisas pertinentes, justamente na potencialidade de serem cobradas em prova. E aí, depois de fichar mais de 30 livros, assim como eu faço para os meus cursos de processo penal, mais de 50 livros fichados, eu pego aquilo que entendo ser mais relevante para cada ponto e trago para os senhores e para as senhoras. E aqui eu aproveito esse gancho para já mostrar como é, basicamente, que a gente trabalha em nossos cursos. Então, em relação à inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, eu posso citar, por exemplo, o professor Luiz Regis Prado e, sem dúvida alguma, o saudoso Luiz Flávio Gomes. LFG, inclusive, ele vai advogar a inconstitucionalidade desses crimes de perigo abstrato em razão da violação ao princípio da lesividade ou da ofensividade. É porque, na visão do referido doutrinador, para que haja a incursão no âmbito criminal, é preciso olhar não apenas o desvalor da conduta, mas o desvalor do resultado. Então, se nem sequer tiver ficado comprovada a existência de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado, não é possível utilizarmos uma presunção abstrata da lei para concluir pela consumação delitiva. Esse entendimento é muito interessante, muito bacana, muito persuasivo, porém, fique esperto que ele é minoritário no âmbito da doutrina e também, claro, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, os bens jurídicos tutelados pelo crime de porte e posse de arma de fogo são a segurança pública e a paz pública. E nesse contexto, quando a lei presume que a simples posse ou porte da arma de fogo, da munição, de seus acessórios, já por si só é atentatória a esses bens jurídicos, nós temos aqui, sem dúvida alguma, a existência de crimes de perigo abstrato e que, mesmo desmuniciada a arma de fogo, como houve a posse ou porte dela, arma de fogo, já estaria suficiente apto à situação concreta a ser tipificada num dos crimes lá estabelecidos no Estatuto, no crime do artigo 12, 14 ou 16. A título de confirmação dessa perspectiva, dá uma olhada aí no precedente que a gente separou no material dos senhores e senhoras. Este STJ firmou o seu entendimento no sentido de que o porte de arma desmuniciada se insere no tipo descrito no artigo 14 da 10.826, por ser delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico é segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a demonstração de efetivo caráter ofensivo por meio do laudo pericial. Tá aí o agravo em regimental nos embargos, o agravo em recurso especial 260.556 lá de Santa Catarina. Beleza, pessoal? Avança para o nosso terceiro tema da aula de hoje. O terceiro ponto e o terceiro tema que a gente vai enfrentar na aula de hoje, e o último ainda atrelado ao Estatuto do Desarmamento, é o seguinte: o porte ilegal de arma de fogo, ele deve ser absorvido pelo crime de homicídio? Então presta atenção. Vocês sabem aí que, obviamente, o crime do artigo 121, o crime de homicídio, matar alguém, ele pode ser perfeitamente, e de fato o é frequentemente, praticado através, mediante a utilização de uma arma de fogo. Imagine aí que Juninho esteja sendo acusado de homicídio praticado em desfavor de Antônio, justamente através de uma arma de fogo, seja ela de uso permitido ou de uso restrito ou proibido. Nesse contexto, ele vai responder apenas pelo crime de homicídio ou, em concurso material, homicídio ou mesmo formal, a depender da circunstância, em concurso com o crime de porte ilegal. Presta atenção aqui, por quê? Porque a resposta que a gente vai dar a essa questão é aquela que a maior parte dos
dos alunos odeia. E assim também o é com os professores. É o famoso depende. E aí, mais do que saber a resposta, o depende, eu preciso efetivamente que vocês dominem depende do quê? E justamente é essa a minha missão, tentar mostrar para os senhores e para as senhoras quais são as circunstâncias que levarão a responder apenas pelo crime de homicídio, ou seja, o crime de porte ilegal restará absolvido, ou de outra sorte quando haverá justamente a dupla imputação em concurso de delitos. Presta atenção em casos concretos, porque é isso que eu quero que você preste ou que você entenda. Imagine só que João ele esteja muito chateado, mas muito chateado mesmo com Antônio, de forma que João decide: eu preciso matar Antônio. Eu não consigo mais tolerar e viver uma vida tranquila sabendo que Antônio está vivendo. Então essa decisão de João foi de matar Antônio porque ele anda frustrado, ele anda chateado, enfim, essa foi a decisão. Só que quando ele vai imaginar como é que eu vou matar Antônio, quando João pensa, ele decide: já sei, vou dar uns 3 tiros na cabeça dele porque ele vai, sem dúvida alguma, morrer. A chance dele morrer é imensa se eu conseguir atirar 3 tiros 3 vezes na cabeça dele. Só que tem um problema. João, ele não tem arma de fogo em casa ou em sua disponibilidade justamente para praticar esse delito. Mas, convicto de que precisa matar Antônio, custe o que custar, ele vai até uma feirazinha que todo mundo sabe que existe, ilegal, e resolve o que? Comprar a arma de fogo. Ele compra e tão logo ele pega essa arma, ele vai ao encontro de Antônio e ao encontrá-lo dispara 3 vezes na cabeça dele, ou seja, mata Antônio com a arma de fogo. Perceba, nesse caso, João ele vai responder pelo crime de porte ilegal e homicídio? Não. Nesse caso específico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que o homicídio ele vai absorver justamente o crime de porte ilegal, porque aqui fica evidenciado que João somente portou ilegalmente aquela arma de fogo porque aquela ideia era fundamentalmente necessária como meio a obter o desejo e o objeto final da conduta de João, qual seja ceifar a vida de Antônio. Então não tinha autonomia esse crime de porte ilegal de arma de fogo em face do homicídio. Só houve porte ilegal de arma de fogo porque o objetivo final era a consecução e a consumação do homicídio. Beleza? Tranquilo? Então, traduzindo, quando você estiver diante de um porte de arma de fogo que se revela como meio idôneo e necessário para a consecução do fim, qual seja o homicídio, e que ele não tenha autonomia e existência pretérita aos atos executórios ou mesmo preparatórios para esse homicídio, haverá aqui a absorção do crime meio, no caso do porte ilegal, pelo homicídio. Agora, cuidado, imagine aqui que mesmo já desejando matar Antônio, o que é que João faz? Ele compra uma arma de fogo e aí ele passa a andar por toda a cidade portando ilegalmente essa arma de fogo. E somente depois de 30, 40 ou 60 dias é que ele consegue encontrar o momento adequado, perfeito, e ao localizar Antônio, seu desafeto, ele se aproxima e dispara 3 vezes, ceifando a vida de Antônio. Nesse caso, ele cometeu homicídio, claro, o crime lá do artigo 121 do Código Penal. Agora, será que nesse caso o homicídio ele vai absorver o crime de porte ilegal? Nessa situação não, tá, pessoal? Porque você perceba, ele passou 30, 40, 60 dias portando ilegalmente essa arma de fogo. Então, nesse caso, o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele vinha sendo consumado reiteradamente
independentemente do crime de homicídio, porque foi um longo elastério temporal que isso se verificou. Não foi algo que ele portou a arma justa e exclusivamente para ceifar a vida de Antônio. Ele, durante um bom tempo, ele ficou praticando autonomamente o crime de porte ilegal. E nesse contexto não se revelaria razoável defendermos ou concluirmos pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio. Então, cuidado, se alguém te pergunta literalmente ou objetivamente o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio, a primeira resposta que você precisa dar, por mais chata que ela seja, é depende. Ou seja, apenas com essas informações que você está me dando, é impossível, é absolutamente impossível fazermos qualquer tipo de afirmação, seja positiva ou negativa, porque as informações são insuficientes. Eu preciso verificar, do ponto de vista do caso concreto, se o crime de porte tinha autonomia, como no meu segundo exemplo, em relação ao crime de homicídio, e nesse caso haverá sim concurso de delitos, ao passo que, se não tiver autonomia e o porte ilegal de arma de fogo se revelar criminoso apenas como um meio necessário à consumação do delito fim, aí sim esse crime de porte ilegal de arma de fogo será absorvido justamente pelo delito de homicídio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Essa questão é muito gostosinha para cair na sua prova, já despencou em certames públicos, em provas objetivas, discursivas, dissertativas, prático-processuais e mesmo provas orais. Por quê? Porque aqui é um pano cheio, um prato cheio, para você demonstrar ao seu examinador e o seu examinador te testar sobre a sua possibilidade e a capacidade argumentativa e de compreensão dos institutos e leitura de raciocínio jurídico. Beleza? Show de bola. Avança. Como eu prometi, a gente vai ao longo das nossas 3 aulas mesclar e passear, sem dúvida alguma, pelo maior número de leis penais especiais. Lembrando que o aprofundamento integral desde o início até o final da lei, das leis, será feito no curso completo que a gente lança no próximo dia 21 de setembro. Agora presta atenção que a ideia aqui é te mostrar a riqueza de situações e de aspectos, sem dúvida alguma, que você vai ser exigido na prova de concurso público. E, sem dúvida alguma, também como a gente quer te passar e ensinar você não apenas a decorar, mas a raciocinar e ler criticamente os dispositivos, porque dessa maneira jamais esquecerá. É só questão de revisar depois do material anotado e completo te ser fornecido, beleza? A gente constrói o raciocínio e a gente constrói o conhecimento. E conhecimento que é construído, ele se solidifica, não é uma mera reprodução ou decoreba. Bacana? Então, se eu fechei nessa primeira parte o Estatuto do Desarmamento, vamos brincar, por assim dizer, com outra lei muito importante e bem chata, confesso, ela é extremamente chata e mal vista por mim na época em que eu estudava. Por quê? Porque é uma lei bem cheia de detalhes, um monte de tipo penal, mas que grande parte dos manuais não trabalham de forma adequada na minha visão. E tentaremos desmistificar e trabalhar a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, de uma forma bem interessante, abordando aspectos muito relevantes para a sua preparação e, sem dúvida alguma, quando você estiver militando aí na seara criminal, seja no ponto de vista teórico ou prático, fundamentalmente vai te sugerir ou vai te auxiliar bastante. E o ponto que eu quero trabalhar é dar uma pincelada. No nosso curso a gente aprofunda bastante, estuda as 5 correntes existentes, as peculiaridades, como isso aparece em prova de concurso público, mas eu já posso te afirmar que dentro dos pontos mais cobrados em certames públicos da Lei dos Crimes Ambientais, destaca-se de longe, em termos quantitativo e qualitativo,
exaustivo as questões atinentes à responsabilidade penal da pessoa jurídica. E presta atenção que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela tem estatura constitucional. Ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º da Carta Magna, e ratificada, corroborada e regulamentada na Lei 9.605 de 98, no seu artigo 3º. O que eu quero tratar com os senhores é se a gente ainda está sob a égide, no âmbito da responsabilização penal da pessoa jurídica, do sistema ou do princípio da dupla imputação. Pedro, nem sei o que é esse princípio, esse sistema. Calma que eu vou te explicar. Antes, porém, vamos dar uma lida rápida no artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605 de 98. Joga na tela. Diz lá o artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração penal seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Volta aqui para mim e presta atenção. Você viu que, e já posso te afirmar, que prevalece no âmbito doutrinário e é pacífico no âmbito jurisprudencial, à luz do artigo 225, parágrafo 3º da Carta Magna e do artigo 3º da Lei 9605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que é sim perfeitamente possível a responsabilização penal da pessoa jurídica. A gente vai estudar todos os meandros dessa responsabilidade penal, como é que se aperfeiçoa no ponto de vista prático no nosso curso. Mas presta atenção aqui que a grande polêmica durante muito tempo foi, não obstante a admissão dessa possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, há uma dúvida ou havia um questionamento e a consolidação de um posicionamento doutrinário e posteriormente jurisprudencial no STF e no STJ, no sentido de que, para que isso se observasse, era preciso atentar para o sistema da dupla imputação. É dizer, não era possível ou não seria possível eu denunciar por crime ambiental uma pessoa jurídica se não fizesse a mesma coisa concomitantemente em face de uma pessoa física. E a justificativa para isso era o discurso de que, dessa maneira, se evitaria a utilização formal de uma PJ, de uma pessoa jurídica, para blindar a responsabilidade penal das pessoas físicas. E durante muito tempo, o sistema da dupla imputação foi observado no STF e no STJ. Eu lembro muito bem, justamente da minha prova oral de defensor público federal, lá nos idos de 2010, isso foi uma questão de prova oral, não feita para mim, mas feita para outros colegas. E justamente a compreensão, já à época crítica, desse sistema da dupla imputação, mas que na época prevalecia, era o sistema vigente. Então não seria possível você sancionar, você condenar uma pessoa jurídica se não o fizesse também em face da pessoa física. Nem sequer poderia uma denúncia ser recebida se a imputação se limitasse a PJ. Para que eu denunciasse uma pessoa jurídica por crime ambiental, eu também precisaria, concomitantemente, imputar responsabilidade via inicial acusatória a uma pessoa física. Naturalmente, o seu representante legal, responsável físico pelaquela decisão que culminou com o crime que está ali sendo veiculado na inicial acusatória. Só que o Supremo Tribunal Federal capitaneou uma mudança e entendeu, pera lá, beleza, a gente está aplicando esse princípio, esse sistema da dupla imputação reiteradamente, mas sejamos sinceros, será que é possível extrair essa restrição da literalidade do parágrafo 3º do artigo 225? Não. E do artigo 3º da Lei 9605 de 98? Também não. Ou seja, nós, jurisprudência e operadores do direito, estamos na via hermenêutica interpretativa, criando óbices, criando barreiras à imputação, à responsabilização criminal,
ao arrepio completo da norma constitucional e infraconstitucional vigente. E diante dessa perspectiva, primeiramente através da primeira turma e depois seguida pela segunda turma e pelo órgão plenário, o Supremo superou a compreensão do sistema da dupla imputação. E posteriormente foi a vez do STJ fazer uma reflexão e revisar o seu entendimento pela quinta e pela sexta turma. Então o que eu posso dizer é que hoje, com a maior tranquilidade, você vai registrar no seu material o conceito de sistema da dupla imputação, porque ele ainda hoje é questionado em prova de concurso público das mais diversas fases, mas afirmar perentoriamente que os tribunais superiores, em absoluto, ou seja, STF e STJ, passaram a refutar a aplicação do sistema da dupla imputação outrora observado para os crimes ambientais. Dito de outra maneira, hoje, de maneira uniforme, STF e STJ afirmam ser possível, por exemplo, denunciar uma pessoa jurídica por crime ambiental ou mesmo obter a sua condenação independentemente de denúncia concomitante a uma pessoa física. Talvez até seja o ideal que assim labore a inicial acusatória, mas não é imprescindível. Por quê? Porque rompeu-se com aquele paradigma da orientação do princípio ou do sistema da dupla imputação. Beleza? Tranquilo? Vamos aí, presta atenção nesse julgado que eu separei para vocês. Joga na tela. Conforme a orientação da primeira turma, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, não condiciona a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. Tem-se assim que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A personalidade fictícia atribuída a PJ não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução. RMS 39173, lá da Bahia. Volta aqui para mim, beleza, pessoal? Tranquilo? E só para a gente finalizar, um segundo entendimento muito bacana, veiculado mais na área processual penal, mas atinente aos crimes ambientais. Imagine aqui a situação em que uma empresa ou uma pessoa física comete um crime ambiental, por exemplo, um desmatamento de uma área de preservação permanente, um comportamento ilícito do ponto de vista criminal, mas também administrativo e civil. E aí firma um acordo ou um termo de ajustamento de conduta com o órgão fiscalizatório ambiental, municipal ou estadual. E aí se responsabiliza por reparar o dano e vai cumprindo esse termo de ajustamento de conduta. Quando a notícia dessa infração, que é administrativa, civil, mas também criminal, chega ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público entende por bem minutar uma denúncia, atribuindo a conduta àquela pessoa jurídica ou àquela pessoa física. Beleza, beleza. E aí te constituem como advogado ou como defensor para apresentar resposta escrita à acusação. E, no caso concreto, o que é que a defesa desse suposto réu ou desse acusado ela fez. O que é que a defesa fez? Apresentou, dentro do espectro da resposta escrita à acusação, a preliminar de ausência de justa causa. E você vai se recordar que a ausência de justa causa ensejaria ou deveria ensejar a rejeição ou não recebimento da inicial acusatória, como entabulado lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Você vai se recordar que a justa causa, ela é nada mais, nada menos do que aquilo que o professor Afrânio Jardim, de forma bastante destacada, atribuía na ideia de lastro probatório mínimo, para que a acusação formalizada não se revele como uma aventura desmedida e completamente sem embasamento, uma aventura irresponsável do titular da ação penal. Afinal, responder a um processo criminal, ele sem dúvida alguma traz um custo e um estigma àquele que responde. Então, para que submeta esse agente
tangente a um processo criminal, é imprescindível apresentar um lastro probatório mínimo. Um lastro probatório mínimo de indícios de autoria e de materialidade delitiva. E justamente na tese defensiva, o argumento era de ausência de justa causa. Por quê? Porque o dano causado já estava sendo reparado e estava sendo objeto de um termo de ajustamento de conduta cujo cronograma estava sendo obedecido, ou mesmo que já tivesse sido reparado integralmente aquele dano ambiental. E aí, essa tese prevaleceu? Não, porque o STJ disse, olha, não há que se confundir a assinatura ou mesmo a concretização e observância integral do objeto do termo de ajustamento de conduta com a ausência de materialidade delitiva e indícios de autoria. Presta atenção, por quê? Porque a gente precisa se recordar que há dentro do ilícito ambiental o impacto na esfera civil, administrativa e também penal, e são esferas independentes e autônomas. Então, o simples fato de ter havido um termo de ajustamento de conduta, inclusive um termo de ajustamento de conduta com um órgão fiscalizatório ambiental estadual ou municipal, não tem o condão de inviabilizar, de impedir a propositura da inicial acusatória por parte do Ministério Público. Dá uma olhada nesse importante tema que foi apreciado pela Corte Especial do STJ e já caiu pelo menos 3 vezes em prova de concurso público. E como eu sempre repito, se está sendo cobrado reiteradamente, é porque grande parte dos concorrentes e dos candidatos estão errando. Então você não tem mais o direito de errar. Joga aí na tela e diz: a justa causa corresponde a um lastro probatório de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame, pois a responsabilidade do denunciado, a ocorrência dos danos ambientais e o nexo de causalidade entre conduta e o resultado estão lastreados em laudos periciais e depoimentos testemunhais. A assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental estadual não impede a instauração de ação penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas ao acusado, repercutindo na hipótese de condenação na dosimetria da pena. Vem para mim, pessoal, foi uma satisfação, uma honra muito grande trocar essa ideia. Primeira aula desse nosso curso gratuito de aquecimento para as leis penais especiais. Esse sim, um curso completo, muito bacana. Eu posso garantir, afianço aqui todo o meu know-how, minha experiência prática, meu estudo, minha dedicação absurda para fazer realmente o melhor curso de leis penais especiais que a gente tem no mercado, e mais do que isso, o mais acessível em termos econômicos. Eu sei da realidade, já estive aí do lado de quem é estudante e sei da dificuldade que vocês enfrentam, e como só ia acontecer, eu tento trazer os cursos mais em conta dentro do mercado, e isso é algo que eu faço questão. Por quê? Porque o ensino, para mim, de verdade, não é uma fonte de renda. Lógico que me traz renda, mas não é a minha principal fonte de renda. Eu sou um cara extremamente simples em termos de hábito e, graças a Deus, a minha remuneração como defensor público é mais do que suficiente para me manter e atender satisfatoriamente aos meus prazeres e aos meus hábitos, realmente, a educação do meu filho e tudo mais. Agora, o que eu faço e me dedico, garanto a você, dinheiro não vale a pena, não seria por conta disso. É porque eu acredito que, com essa possibilidade que eu tenho, com o meu conhecimento e a minha dedicação, eu posso auxiliar, ainda que minimamente, a transformar a vida de vocês. E se assim eu puder, e se assim você confiar em mim, vai ser muito bem-vindo. E se não quiser também gastar R$1, também a amizade é a mesma. Continuarei postando conteúdos gratuitos no meu canal do YouTube, diariamente no meu canal, no meu perfil do Instagram. E se você ainda não baixou o e-book que a gente liberou, eu e a minha grande amiga e parceira desse novo curso, doutora Carla, a gente fez aí um e-book comentando e trazendo questões de concurso e jurisprudência relativa a uma das leis mais importantes para vocês, que é a lei de drogas, que vai ser objeto de um módulo bem bacana e divertido mesmo, que a gente vai propiciar no nosso curso. Mas o e-book é totalmente gratuito, a gente enviou por e-mail, mas se você não teve a oportunidade de baixá-lo, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês assim obtenham. Beleza, pessoal?
tranquilo? Se inscreve no meu canal do YouTube, se inscreve lá no Telegram e, sem dúvida alguma, também se inscreve lá no meu perfil do Instagram. Falar em Telegram, vale dizer que nesse dia 15, a partir do dia 15, eu vou disponibilizar esses slides aqui que a gente utilizou na aula lá no meu canal do Telegram. Então, se você quiser, se inscreve lá, aciona e é só fazer o download e aí você tem acesso a esse material, assim como das aulas subsequentes. Beleza, pessoal? Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu. E se eu puder, só fazer um pedido, comenta aí embaixo, me dá um feedback sobre o que é que vocês imaginam desse curso, se tem interesse, se tem vontade de fazer o curso de Leis Penais Especiais e, acima de tudo, se gostaram dessa formatação, desse encontro que a gente acabou de disponibilizar, assim como dos que virão. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!